Glória a Deus. Hoje é o 4º domingo do desafio do Val de Jaboque. A gente vai orar pela sua cura hoje. Vamos pedir a Deus esse milagre. E durante a semana você tem 6 dias de desafio do Val de Jaboque para você seguir em nome de... Quem está fazendo o desafio do Val de Jaboque? Então, a partir de hoje eu vou te dar o desafio, vamos orar. E aí, a partir de amanhã até sábado, você tem o desafio de encontrar esses versículos na Bíblia e ali orar também para Deus, então, te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Eu quero falar com você hoje, vamos voltar lá em Lucas 6, rapidamente, porque a Santa Ceia de novembro vai ser a Santa Ceia eu tenho chamado a Santa Ceia do transbordar do céu, né? É assim que eu tenho chamado, Deus transbordando do céu sobre a sua vida, da presença dEle, das bênçãos, dos bens que Ele pode transbordar sobre você. E eu queria que preparasse para mim aí a nova Bíblia Viva de Portugal, a NBV, de Lucas 6, versículo 38. Porque aqui na nossa tradução diz assim, ó: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E esse é o texto que Deus colocou no meu coração para preparar o seu coração para a Santa Ceia de novembro. Estamos pedindo a Deus que Ele possa transbordar sobre nós tudo que Ele tem preparado para a nossa vida. O que Deus tem preparado para a gente é sempre o melhor. Às vezes, nós não concordamos. Hoje eu estava me preparando para vir para cá, e Deus colocou uma coisa no meu coração, é um recado. Não, tem um pouco a ver com a mensagem de hoje, não tem tudo a ver com a mensagem de hoje, mas tem um pouco. Mas é um recado que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês, separadamente. Quando Deus te pede alguma coisa que você espera, é muito fácil para você dizer sim. Eu não sei para quem que Deus está mandando esse recado, tá? Mas foi hoje cedo, quando eu me preparar para vir para cá. Quando Ele pede da gente coisas que nós queremos, que está dentro do nosso conceito, a gente já queria fazer isso, e Ele fala, faz, a gente dá glória a Deus, solta fogos. Fica todo mundo feliz. Mas quando a gente acha que está fazendo algo que é certo, e talvez seja, mas mesmo sendo certo, Ele fala, eu não quero que você faça isso, Ele até libera para outra pessoa, mas para você Ele não quer. Aí você fala, mas eu não estou fazendo nada errado. Não, mas Deus não quer que você faça. Não é errado, mas Deus não quer. Não é para você. Amém, Jesus? Essa aí é a que dá dificuldade para a gente, às vezes, de obedecer. Porque você fala assim, mas como que eu vou parar de fazer uma coisa que eu gosto de fazer e não está errado? Não está errado, mas quem manda é Ele. Deveria ser. E isso tem um pouco a ver com a mensagem que você vai ouvir hoje. Amém, Jesus? A gente quer que Deus transborde sobre nós, derrame sobre nós, você cantou isso agora, as bênçãos dEle, de uma maneira transbordante. Domingo passado eu falei, se você transbordou, é porque Ele quer que você abençoe outras pessoas. Porque transbordou, é algo que você vai perder, está transbordando. Quem guarda, talvez até vai ouvir o que Jesus falou naquela parábola, de um homem que colheu muito e mandou destruir um celeiro para construir um maior. Jesus falou, você é louco, amanhã vão pedir a sua alma, e o que você tem transbordando aí vai servir para quem? Porque você não libera e abençoa pessoas. Então eu entendo com isso, que quando Deus me dá algo transbordante, é porque Ele me vê em condições de abençoar outras pessoas. Ele quer agora que com a bênção transbordante dEle na minha vida, eu posso abençoar. Amém, Jesus? Aí eu fui buscar. A Nova Bíblia Viva diz o seguinte, a Nova Bíblia Viva: deem aos outros e será dado a vocês. Suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia. Então, são nossas as dádivas. Ele nos deu, transbordamos e agora a gente está dando a mesma coisa. Então, deem aos outros e será dado a vocês. Suas dádivas voltarão a vocês em medida cheia, calcada, sacudida e transbordante. À medida que vocês usarem,
será usada para medir vocês também. Então, à medida que eu amo, eu vou ser amado. À medida que eu dou, doarão a mim. À medida que eu estendo a mão, estenderão a mão para mim. À medida que eu abençoo quem precisa, eu também vou ser abençoado quando eu precisar. Amém, Jesus? À medida que eu socorro uma pessoa, é a medida que também vão me socorrer quando eu necessitar. E isso fica muito claro nesse texto aí da Nova Bíblia Viva, fica até um pouco mais claro. E eu preciso que você entenda isso. Então, quando você for fazer algo por alguém, não faça como aquela menina chateada que a mãe mandou lavar a louça, que ela até quebra um prato, porque ela foi pisando firme, chateada com a mãe. Não, vai louvando, vai adorando, como se você estivesse fazendo para o próprio Jesus Cristo. Porque é com essa medida que você vai ser medido. Se não é para fazer por alguém alguma coisa com gosto, e simplesmente por interesse, ou por vaidade, ou porque você se viu forçado a fazer, não é bom nem que você faça, porque você vai ser medido da mesma forma. Entende? Com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. Então você tem que ter um cuidado. Deus está te transbordando? Tá. Deus salvou você, tirou você do pecado, tirou você do mundo do pecado, tirou você sei lá de onde Deus te tirou, mas seja uma pessoa grata para entender que se Deus fez tudo isso por mim e transbordou na minha vida, eu quero que Ele faça por outra pessoa. E esse transbordar significa que Ele quer que eu abençoe agora. Então eu abençoo e começo pela minha casa, tá? Não adianta ficar guardando mágoa de familiares, não. Tem que começar a abençoar, em nome de Jesus. A Bíblia fala que eu tenho que comer a doçura, beber a doçura, comer a gordura e enviar aqueles que necessitam. Neemias falou isso. Diga graças a Deus. Bom, isso aqui tudo a gente já falou, só estou dando mais uma pincelada. E agora vamos para a mensagem de hoje. Salmos 23. Vamos lá no Salmos 23. Salmos conhecidos, sim ou não? Muito conhecido. Tem gente que recita esse salmo de cós salteado, de tanto que gravou. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí eu chego onde eu queria. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. 3 coisas que Deus está falando, ou o rei Davi está dizendo, que Deus fazia para ele. Quando Deus quer honrar alguém, Ele sabe como honrar. Na Nova Bíblia Viva, ainda voltando a essa Nova Bíblia Viva de Portugal, ele fala, o Senhor me prepara um banquete perante mim. Isso, não. Vá no versículo 5 direto. Prepara um banquete perante mim na presença dos meus inimigos. Então, preparar uma mesa é preparar um banquete. Quando que o rei preparava um banquete para o seu exército, para os seus súditos? Que geralmente era quando esse exército voltava de uma batalha vitoriosa. Então ele preparava aquela mesa, os seus mais próximos do exército sentavam em sua volta, e ele preparava um banquete no seu palácio e honrava aqueles soldados. Amém, Jesus? E ali acontecia tudo isso que o rei está dizendo. Ele preparava um banquete perante os inimigos. Por quê? Porque ele vencia os inimigos e ele trazia os despojos, ou os despojos, depende de onde você está, né? Os despojos dos inimigos, as riquezas dos inimigos, eles traziam tudo para eles. Então ele está dizendo, prepara um banquete perante os meus inimigos. Eu e o meu exército vamos agora participar de um banquete, porque olha a nossa vitória aí. E tinha aquela vitória e aqueles despojos dos derrotados.
Amém, irmãos? Então Deus, Ele quer preparar um banquete para você. Eu entendo que essas três coisas, um banquete, a unção com óleo, que é uma preparação, e o transbordar do cálice, eu entendo isso como uma honra, como Deus querendo te honrar. Amém, Jesus? É vontade dele, ele te trouxe para a presença dele para honrar você, preparando primeiro um grande banquete para você. Ele te dá a condição de ser curado, de ser liberto, de prosperar. Ele restaura o lar, ele restaura casamento, ele tira os filhos do tráfico, ele tira o filho do pecado, ele salva a sua família, ele te prepara um banquete quando você se rende para ele. Amém, Jesus? Quando você se torna alguém que se rende a Cristo, ele vai preparar um banquete para você, ele vai te honrar. Ele vai ungir sua cabeça de uma tal maneira que você vai se sentir poderoso e poderosa, mas não como esse poder que o mundo tanto quer, que passa por cima até de familiares. Não. É um poder espiritual, é algo que você passa a ter e você não aceita nada que não venha de Deus na sua vida, e você se sente em condições de repreender esse mal, como uma enfermidade, como um momento difícil, um momento financeiro difícil na família, que antes você iria se desesperar, mas agora você dobra o joelho, ora, e Deus reverte essa situação. Amém, pessoal? Você agora está ungido. Você está sendo honrado, banquete, está sendo honrado porque está sendo preparado, está sendo ungido no alto da cabeça. E aí ele termina dizendo que o seu cálice vai transbordar, a honra vai ser completa. Vai ser sacudida e transbordante. Como disse Jesus lá em Lucas 6,38. Amém, Jesus? Aí que entra a minha vida e a sua vida. Porque quando ele começa a me transbordar, não é para eu acumular tudo para mim, é para eu abençoar. Então quem é curado tem que curar, quem é liberto tem que libertar, quem é amado tem que amar. Amém, Jesus? Não dá para você receber esse amor, esse tamanho todo de amor que é o nosso Deus, e agora continuar cheio de ódio. Você precisa voltar a isso, você precisa transbordar isso, você precisa repassar isso. Amém, Jesus? Ele está te honrando. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Ele quer fazer isso na sua vida, ele quer te honrar. Amém? Eu cheguei à conclusão que a minha honra vem de Deus, irmãos. Você pode falar isso? A gente espera muito pelos homens. O filho está esperando muito isso dos pais. E tem filhos frustrados porque os pais não estão dando honra para os seus filhos. A gente está vivendo uma geração em que os pais estão liberando seus filhos muito cedo de suas responsabilidades. A gente está vivendo uma geração em que os filhos estão aprendendo na internet, lá fora, no mundo, e não estão mais aprendendo com seus pais. E isso acontecia na juventude, agora está acontecendo lá na meninice. Os pais estão se eximindo das suas responsabilidades com seus filhos muito cedo. Amém? Está dando para entender isso? E é por isso que você tem visto os jovens tão precocemente perturbados. Porque os pais estão se eximindo disso. A minha honra vem de Deus, irmãos. Então, se você é uma criança, um jovem, que ainda mora num ambiente perturbado, onde pai e mãe não se dão bem, onde pai e mãe vivem na gritaria, onde o pai fuma ou bebe, a mãe fuma e bebe, você tem que criar um padrão para a sua vida, para você se tornar uma pessoa adulta, abençoada. Porque seus pais não estão sabendo te cuidar de você. E isso não pode definir quem você vai ser. Por quê? Porque a sua honra vem de quem? É isso. Eu estou usando um laço, que é um laço muito forte, entre pais e filhos. Talvez um dos laços aqui na terra mais fortes que existe.
Então você não pode se deixar definir por pessoas. Você tem que deixar Deus definir quem você vai ser. Amém, pessoal? A sua honra, ela vem de Deus. Ah, mas eu fiz e não fui honrado. Eu esperava que a minha esposa me honrasse. Eu esperava que o meu marido me honrasse. Todos nós esperamos que quem está em nossa volta venha honrar a gente. A gente faz e espera receber um retorno do que a gente faz. É natural isso. É um movimento natural, é um pensamento natural, é uma ideia natural. Eu fiz e espero que eu seja reconhecido naquilo que eu fiz. E magoa, e fere, e machuca quando uma pessoa que você faz, não reconhece tudo que você fez. Não diga que não machuca, porque machuca. Fere. Amém, pessoal? Ou não? Fere. Mas, quando você entende que a sua honra vem de Deus, é Ele que unge sua cabeça com óleo, é Ele que transborda você, é Ele que vai preparar uma mesa perante o inimigo, é Ele que vai preparar um banquete para você nas suas vitórias, então você vai se despreocupar, vou usar essa palavra. Você vai se despreocupar. Ah, meu pai não me honrou, não tem problema não, porque Jesus viu o que eu fiz. Ah, meu marido não está nem aí, não tem problema, eu fiz para ele como se tivesse feito para Jesus. E Jesus vai me honrar, a minha honra vai vir dele. Se eu tenho um marido cabeça dura, para não falar outra coisa, que não vê o que eu faço, não me valoriza como mulher de Deus que eu sou, e daí Jesus me valoriza, e você não vai mais ficar dependendo de um agrado do marido. Não que você não queira, não que você não deva ter, mas você não vai mais depender disso. Por quê? Porque a sua honra vem de... Você colocou isso no coração. Sua honra vem de Deus. Amém, pessoal? Ah, o meu patrão, poxa, ele valorizou o fulano. Nem sabe o que o fulano de Deus faz. E eu chego cedo, eu saio tarde, eu faço tudo direitinho e eu não sou honrado. E você vai se enchendo de ódio. Esquece. Sua honra vem de Deus. Na hora certa alguém vai olhar, botar o olho em você, vai jogar você lá para cima. Nossa honra vem de... Quando eu parei para pensar nisso aqui, eu falei, acabou. Agora, a única coisa que eu preciso saber, e é o que a gente vai falar agora, é como alcançar essa honra de Deus. E eu fui pesquisando, fui vendo isso. Quando você pesquisa a honra, ou a palavra honrar, você vai achar a seguinte definição. Eu separei aqui, peraí. É devolver à pessoa o que ela já tem por direito. Então, isso é uma honra. É direito dela, ela está devolvendo. Jesus honrou toda a humanidade. Quando eu vi essa definição, Jesus honrou toda a humanidade. Por quê? Porque ele devolveu para a humanidade o direito que a humanidade tinha quando ele criou Adão e a Eva. Única diferença. Adão e a Eva, eles não tinham a malícia que tem hoje no mundo. Até que Satanás entrou com o pecado do Adão, que todo mundo sabe. E hoje nós temos que lutar por uma coisa que era normal. Certo? O Adão e a Eva viviam da terra, tinham tudo para eles, e assim seria a nossa vida se eles não tivessem caído, se o Adão não tivesse pecado, e a Bíblia fala que Satanás entrou no mundo pelo pecado do Adão. Jesus, o segundo Adão, porém sem pecado, ele conseguiu tirar o pecado do mundo. Foi o que o João Batista falou. Vem aí o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele tirou. Então, Jesus, ele vai honrar a gente, toda a humanidade. Não só os crentes não, tá? Jesus honrou todos nós. Quando você ainda não era da igreja, não tinha aceitado Jesus como Salvador, ele fez aquilo que ele fez na cruz do Calvário para honrar você, para honrar a criação, a principal criação dele, aqueles que foram feitos à imagem e semelhança dele, eu e você. Então ele é a primeira honra, ele traz essa honra para a gente. Toda pessoa que agora nele crê, receberá a vida eterna. E tem de volta o que era direito nosso.
saúde, paz, prosperidade, crescimento e um dia ter a vida eterna com Ele. Isso já nos foi dado, tá? No sacrifício dele na cruz, ele já nos deu isso. Só que agora eu tenho que guerrear por isso. Antes não precisava, era só trabalhar. Agora eu tenho que guerrear por isso. Agora eu tenho que lutar por isso. Porque Satanás entrou no mundo. Ele quer roubar tudo que é seu. Desde a saúde emocional, desde a saúde física, dinheiro. Ele quer roubar tudo que é seu. Até a sanidade mental. O diabo está tentando tirar tudo que é seu. Você precisa entender que Deus honrou você com o sacrifício do Filho dele na cruz do Calvário e te devolveu tudo. Definição de honra é devolver à pessoa o que ela já tem por direito. Jesus fez isso. Deu para entender, sim ou não? Aí, na definição, diz assim, ó, tanto pelo que ela é, pelo que ela faz. Aí é onde entra o nosso papel. Você precisa saber quem você é. Amém? A partir do momento que você entende que Jesus te devolveu tudo, com sacrifício na cruz, Ele já te honrou, já. Mas agora eu tenho que conquistar isso. A culpa disso é do Adão. Agora eu tenho que conquistar. Então eu tenho que saber quem eu sou e tenho que saber o que eu faço. Entende? Quem você é agora que você aceitou Jesus como Salvador da sua vida? O que você tem feito? As coisas não vão cair para a gente simplesmente. Ele te honrou, e honrou todo mundo, não só o crente, mas o que não é crente. Ele honrou o ser humano com o Filho dele da cruz. Ele honrou porque ele devolve tudo para o ser humano, toda a autoridade espiritual, toda a capacidade, ele devolve para o ser humano com o sacrifício dele na cruz. Mas nós agora precisamos conquistar essa honra através de saber quem nós somos, ou de nos tornar quem a gente tem que nos tornar, né? E fazer o que é correto, saber o que a gente faz. Aí eu fiquei pensando nisso, irmãos. Se for olhar na Bíblia, eu sou o quê? Servo. Você é servo? Você pode hoje tranquilamente dizer, eu sou um servo de Deus? Se você não tem tranquilidade para se achar servo de Deus, já começou mal. Porque é o primeiro título que nós temos que ter. O primeiro é filho, tá? E depois então o segundo, servo. Amém? Vamos colocar servo como segundo, né? Já que eu sou filho. Tem que nascer de novo para poder ser filho. Então nasci de novo, sou filho. Agora eu tenho que ser servo. E por aí vai. A lista é extensa. Eu preciso saber quem eu sou. Você precisa saber quem você é. Porque na hora que você estiver no meio da tempestade, você tem que saber quem você é. Na hora que você estiver no meio do turbilhão, e tudo de ruim está te sacudindo, e a sua fé começa a querer ser sacudida, você tem que saber quem você é. Porque senão você não vai conseguir nem fazer uma oração. Você não vai conseguir clamar a Deus. Você não tem convicção de quem você é. E você vai perder essa honra. A honra já foi dada. Jesus já devolveu para a gente o que era nosso por direito. E que o diabo roubou enganando o Adão. Ele já devolveu. Mas eu vou conquistar essa honra que já foi dada através de quem eu sou e do que eu faço. Entende isso? Está dando para entender, sim ou não? Está dando? Tem muita gente na igreja que não sabe quem é. Que quando o pecado bate a porta se rende. Que basta se aborrecer um pouco que sai da igreja. Que não sabe tratar as pessoas com dignidade. Que não sabe amar as pessoas. Que não consegue seguir os mandamentos que Jesus trouxe. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que julga as pessoas pelo cabelo, pela roupa, pelo piercing. Não que eu concorde.
Mas não importa se eu concordo ou não, a vida é sua. Eu tenho que te respeitar. Simples assim. Tenho que te falar a verdade? Claro que eu tenho que te falar a verdade. Mas tenho que te respeitar. A vida é sua. Não é minha. A gente precisa saber quem a gente é. Eu sou de Deus? Então acabou. Não importa onde eu estou. Não importa o que eu faça. Não importa o ambiente que eu me encontre. Eu sou de Deus. Entende isso? Eu preciso saber primeiro quem eu sou e depois o que eu ando fazendo. Aí eu fui pensando nisso e Deus me deu um parâmetro. Quem é o meu parâmetro? Quem serve de parâmetro para a gente saber quem a gente é e o que a gente faz? Fala para mim. Hã? Não tem outro, irmãos. Sabe, a gente vai pensando e tem grandes monstros de fé que eu conheci já. Monstros da fé. Mas são homens como eu. São monstros na fé. Eu tive o prazer de trabalhar com alguns monstros na fé, pessoas que eu honro muito, que eu dou muito valor, que eu amo em Cristo. Mas são homens como eu. O único parâmetro que eu tenho que ter para que eu saiba quem eu sou e o que eu faço é Jesus Cristo. Ele é meu parâmetro, não é meu pai, não é minha mãe, não são meus filhos, nem os meus pastores, que são bons exemplos, que devem ser, né? Todo pastor deveria dar bom exemplo, mas hoje está meio, né? Tá meio estranho aí a gente vê algumas coisas bem estranhas hoje aí, mas não tem problema. Então eu não posso me dar a desculpa de ser um pastor ruim se eu vi pastores cometerem algo ruim. Eu não posso ser uma pessoa de índole ruim porque o meu pai tinha uma má índole, a minha mãe teve uma má índole, meus avós tiveram má índole, e agora eu sou assim. Eu tenho que parar com essa desculpa. Eu agora sou de Cristo e Ele é o meu parâmetro. Amém? Então se meu pai falhou, Jesus é meu parâmetro. Se minha mãe falhou, Jesus é meu parâmetro. Se aquela pessoa que eu respeitava muito falhou, Jesus é meu parâmetro. Se o meu pastor falhou, Jesus é meu parâmetro. Ele é o meu Salvador. Eu preciso saber quem eu sou para que eu seja honrado. E preciso, depois disso, saber o que eu ando fazendo. Porque são duas maneiras de você conquistar uma honra que Deus já deu para você na cruz do Calvário. Já te devolveu o que você tinha direito, sabendo quem você é e sabendo o que você faz. Aí eu trouxe alguns versículos. Vamos tentar ser o mais rápido possível. Até aqui nos ajudou o Senhor? Sim ou não? Então, banquete, unção, transbordar do céu. Salmos 23 está tratando de honra. O Davi está dizendo o quanto Deus o honrava. Davi sabia exatamente quem ele era e sabia o que fazer. O Davi foi um grande servo, mas era homem, por isso falhou. Mas ele sabia exatamente quem ele era e sabia o que fazer. Ele não pegava outros parâmetros. Você não vê hora nenhuma. Davi jovem ainda saiu da casa do Jessé, o pai dele. Você não vê ele voltando para casa nunca mais. O parâmetro dele era Deus. Amém, Jesus? E não estou incentivando o jovem a sair de casa, não. Só estou incentivando o jovem a não ter o seu pai. Se ele não serve de parâmetro, você não tem desculpa para agora fazer igual. Eu sou assim porque meu pai foi assim. Conversa. Você é assim porque o diabo está te enganando. Mas se você botar Jesus como parâmetro para você, você não vai ser igual. E eu estou falando isso, insistindo um pouco, porque hoje a gente tem visto pais, desculpa a repetição, que realmente não estão se preocupando em educar seus filhos. Estão abrindo mão da educação dos seus filhos muito cedo, porque querem cuidar da sua própria vida. Então você vê aí pais com 40, 50, 60 anos que só quer saber de ficar parrudinho, bonitinho, para sair bem na live, para sair bem na foto, para sair bem no... Como é que foi aquilo? Selfie. Tem outro nome para isso.
Não, ainda é selfie, né? Quer dizer, e o filho está lá. Completamente uma bagunça a vida do filho, e ele está apoiando tudo, porque é mais fácil apoiar tudo do que confrontar. Já reparou isso, né? Ah, ele quer ser assim? Não, deixa, hoje em dia é assim mesmo. É mais fácil apoiar tudo do que confrontar. É por isso que eu estou dando mais esse exemplo, tá? Mas vamos lá. Vamos para Jesus Cristo. Mateus 1:23. Ele é o nosso parâmetro, para que a gente saiba quem a gente é e o que a gente faz. Vocês entenderam então que a honra já foi dada? Já foi dada. Aquilo que Deus deu para Adão e Eva, já deu para a gente de novo. Agora eu tenho que conquistar. A diferença é essa. Conquistar por quê? Porque o diabo entrou no mundo. E está aí. Matando, roubando e destruindo. Então tem que conquistar. Para isso eu tenho que saber quem eu sou e o que eu faço. Jesus é o meu parâmetro para isso. Mateus capítulo 1, versículo 23. Eita, peraí. Essa folha parece estar colada aqui. 23, o que diz aí? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Traduzindo Emanuel é o quê? Deus conosco. Primeira coisa que eu tenho que saber: Deus é comigo. Amém? Então, Jesus é o meu parâmetro e Ele é comigo. Onde quer que você vá, o que quer que você passe, você precisa guardar isso no seu coração e lembrar quem eu sou. Ou eu sou alguém que Deus é comigo. Eu tenho o Emanuel comigo. Ele é comigo. É esse que eu sou. Aquele que criou os céus e a terra é comigo. Aquele que criou tudo que há aqui na terra é comigo. Aquele que tem todo o poder é comigo. Você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer disso. Senão você vai andar só nos seus passos e vai esquecer os passos de Deus. João capítulo 1. Mais à frente um pouco, né? Jesus é o parâmetro. Então, Ele é Deus contigo. No princípio, versículo 1. No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus, o verbo. E o verbo, a palavra era... Você é aquele que a palavra está sempre no seu coração. Está sempre com você. Você precisa saber quem você é. Você tem a palavra com você. E aí eu não estou falando da Bíblia. Porque tem gente que fala assim para mim: pastor, eu mal sei ler. Eu tenho dificuldade de guardar versículos. A pessoa, não sei se ela viu muito isso em filmes, né? Não sei por quê, mas ela acha o seguinte: uma batalha chegou, eu tenho que recitar os versículos para vencer a batalha. Jesus falou: não é por muito falar que você é ouvido. Não é por repetição que você vai conseguir uma coisa. Então a pessoa pensa: como, pastor, que eu vou guerrear se eu não guardo um versículo da Bíblia no meu coração, na minha mente? Irmão, o conceito dos versículos que você ouve, o conceito da palavra, você tem Jesus, a palavra com você. E qual é o conceito? Alguém que morreu na cruz, te honrou morrendo na cruz, te deu de volta tudo que ele havia dado para o homem no princípio, e que agora você só precisa pegá-lo como parâmetro para ter a autoridade que ele havia dado àquele povo, para dar para gente, deu para a gente também, e com essa autoridade eu posso vencer essa batalha. Eu não sei falar exatamente o versículo, mas uma coisa eu sei: diabo, você está amarrado em nome de Jesus, porque ele fez isso com você, eu tenho autoridade para fazer, porque a palavra é comigo. Ele é Deus comigo e você não pode. Você não precisa ficar recitando: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não precisa. A palavra não é para ser recitada, a não ser no louvor, numa adoração. Aí você não precisa, se tem a cola aqui, é só ler a Bíblia e louvar.
A maioria dos salmos são louvores. Amém, pessoal? Você precisa saber aqui é o conceito. Qual é o conceito? Bom, se eu sou ovelha dele, ele é meu pastor, nada vai me faltar. Eu não aceito faltar comida dentro da minha casa. Eu não aceito esse desemprego. Eu não aceito essa necessidade. Eu não aceito essas dívidas. Eu não aceito esse momento que eu estou passando, porque está escrito que não vai faltar nada para mim. O conceito é esse. Eu não preciso saber exatamente o que está escrito no Salmos 23:1 e recitar palavra por palavra. Você não vai lembrar de tudo. Amém, Jesus? Você não precisa recitar a palavra, você precisa ter o conceito de cada versículo. O conceito do que Deus fez pela sua vida. E o conceito você tem. Você tem que saber a mensagem da cruz. Você tem que saber quem você é. Aí a honra vem. A honra já foi dada. Ela já está dada. Ela já é nossa. Agora ela vem se eu entender quem eu sou e entender o que eu devo fazer e prestar atenção no que eu faço. Ela virá. Ela já foi dada. Por quê? Porque você tem direito. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por você. São conceitos. Você não precisa saber os versículos ou falar com exatidão os versículos de como foi a morte na cruz, de como ele foi entregue. Você não precisa ter todos os versículos exatos. É bonito quando você vê uma pessoa e fala o livro, e fala o versículo, e recita o versículo, e nem abre a Bíblia, você fica assim, caramba, como é que eu consigo guardar tudo isso? Mas isso não muda nada. Se você não crê no conceito, na ideia que aquilo está passando, aí é só você lendo o livro. Ele fala sem ler, glória a Deus pela memória dele. Eu falo a mesma coisa lendo. E qual é a diferença? Só porque ele recita o versículo sem ler, eu recito lendo. E no mundo espiritual, o que isso muda? Nada. Se eu não creio no conceito do que eu estou lendo. Ele é a palavra. E ele está com a gente. E ele é o parâmetro. Amém, pessoal? Então, se você estiver numa situação e você não lembrar, poxa, qual é aquele versículo que o pastor deu domingo? Caramba, aquele versículo tem tudo a ver com isso aqui. Meu Deus, eu lembro perfeitamente o que ele pregou, eu lembro do conceito, mas eu não estou lembrando o versículo. Poxa, se eu lembrasse o versículo, eu ia vencer essa situação. Não! Você lembra do que foi pregado, você lembra da mensagem, não lembra do versículo, mas você tem o conceito. Senhor, domingo o pastor pregou sobre isso, e eu tenho o direito, a honra já me foi dada, eu amarro em nome de Jesus. Acabou. Para com essa ideia. Amém, pessoal? Eu já ouvi várias vezes, a pessoa passou mal sem ler, não consigo gravar nada, como que eu vou batalhar, como que eu vou guerrear, como que eu vou orar se eu não sei nenhum versículo? Não sabe o versículo, mas sabe o conceito, é? Irmãos, repetindo, tem gente que lê um livro inteiro sem meter os olhos aqui. É impressionante? Até concordo, é impressionante. Mas ele lê, ou ela lê, sem estar com a Bíblia diante da sua face, e eu ler estando com a Bíblia diante da minha face, é a mesma coisa no mundo espiritual. Aquilo lá só está aparecendo. E é impressionante, mas não muda nada. O que muda é você guardar dentro de você a palavra. Ele é o seu parâmetro. Então é isso que você tem que fazer. Guardar o conceito da palavra dentro de você. Amém? João capítulo 1 ainda, agora no versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus. João Batista, tá? Ele viu a Jesus, que vinha para ele, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Você precisa entender quem você é e o que você deve fazer, a partir do momento que você entende que Jesus foi o Cordeiro que se sacrificou e foi o último sacrifício feito pela sua vida. Um homem, uma pessoa, se sacrificou por você, morrendo uma morte que ele não merecia morrer. E você não o conhecia. O que está conhecendo agora. Você precisa carregar isso com você. Na hora que você for praticar, fazer alguma coisa, você precisa lembrar, peraí, e o sacrifício dele por mim? Fica onde? Se eu agir assim. A honra já foi dada, você tem que conquistar, sabendo quem você é, porque a honra é dada pelo aquilo que você é, e a honra vai ser dada por aquilo que você faz.
Amém, Jesus? Quem eu sou? Bom, eu sou alguém que tem a palavra, tenho Emanuel comigo, Deus comigo. Eu sou alguém que Deus decidiu sacrificar o seu filho por mim. Então eu não sou qualquer pessoa. Nunca mais você vai ser uma pessoa que vai se sentir desvalorizado ou desvalorizada porque alguém te desvalorizou. Problema de quem te desvalorizou. Problema. Ora por essa pessoa, porque você vai entender o valor que você tem. Ele é o Cordeiro Santo que se sacrificou por você. Amém? Um outro versículo, vamos lá. São só alguns versículos, irmãos. Algumas coisas que eu fui buscando, fui separando, para você ter o banquete, a unção e o transbordar do céu, para ser honrado, né? João, peraí, deixa eu ver. Ah, tá, boa. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6. Versículo 15. A qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor. Agora, Ele é Rei dos reis e Ele é Senhor dos senhores. Eu preciso saber quem eu sou, sim ou não? Ele é Rei e Senhor? Bom, então Ele não é Rei de qualquer um. Entendeu? Eu preciso me comportar de acordo com o que Ele entende, de acordo com o que Ele me ensina. E Ele é Senhor dos senhores. Daquele que se comporta com dignidade, como Senhor, como Senhora. Ele é Senhor da gente. Então eu sou, eu faço, eu ajo desse jeito. Aí Ele vem, Ele me prepara um banquete, Ele me unge a cabeça com óleo e Ele começa a derramar do céu algo transbordante na minha vida. Eu recebo a honra que me foi dada. Entende isso? Então, eu sou uma pessoa que para Deus Ele me vê como Rei e Senhor. E Ele é Rei do Rei e Rei do Senhor. Eu vou transbordar. Eu não aceito não transbordar. Eu tenho que me colocar nessa posição. Eu vou ser honrado com essas três coisas: banquete, unção e bênção transbordante sobre mim, meu cálice transbordando, sobrando para eu poder abençoar. Efésios 1:6. Então Ele é Rei dos reis, Ele é Cordeiro, Ele é a palavra, Ele é Emanuel. Ele é o Deus conosco. Eu não posso esquecer dessas coisas. O conceito, tá? Talvez você não lembre dos versículos, mas lembre do conceito. Nunca mais esqueça disso, irmão. Nunca mais esqueça disso. É impressionante quando uma pessoa lê um livro sem abrir a Bíblia e lembra. O capítulo tal, o livro tal, fala assim, assim. A pessoa lembra até das vírgulas e pontuações. É muito interessante, é muito impressionante, mas você lendo o livro, ou falando, recitando sem ler, no mundo espiritual é a mesma coisa, não muda nada, irmão. Isso só é bonito para o homem. Você não precisa disso para entrar em guerras espirituais, você precisa do conceito. Eu falei o que? Efésios 1, versículo 6, diz aí, ó. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Eu fiquei pensando, irmãos, em Cantares 6:3, Cantares 6, versículo 3, diz assim: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu preciso saber quem eu sou. Você precisa se sentir amado por Jesus Cristo. Não importa se alguém despreza você, ou deixa de amar você, ou
sei lá, ou pisou em você, ou abandonou você. Não importa se você foi deixado num cesto quando era bebê, num saco de lixo. Aí você segue essa frustração agora, já está com idade avançada, já casou, mas ainda continua com isso atormentando sua mente, porque você não conhece pai, não conhece mãe, foi jogado num saco de lixo, como um lixo lá na frente do hospital e foi recolhido. Não importa. Não importa. Você é do seu amado é seu. Você tem que saber quem você é. E a partir do momento em que você sabe quem você é, sabe, você tem o Deus com você, você é, o Emmanuel está contigo, você tem a palavra com você, Ele é o Cordeiro que se sacrificou por você, você tem que saber quem você é, isso tudo Deus fez por você. Ele tem que ser esse parâmetro para que você possa pegar tudo que Ele está dizendo aqui e começar a agir conforme o que Ele é. Ele é o seu amado e você é dele. Então, que tanto ódio é esse entre nós? Amém, Jesus? Que tanta raiva é essa? Por que as pessoas quase se batem até dentro do ministério de igreja? Porque você não sabe falar com as pessoas. Você não aprende a se sujeitar a lideranças. A obra, estou falando da obra, eu faço a obra não é de hoje. E já vi muitos se rebelarem. Eu quero fazer isso aqui. Não, faz isso aqui. Eu não vou fazer porque eu sei fazer isso aqui. Mas eu mandei, sou o líder, e eu mandei você fazer isso aqui. Faz. E por que não faz? Porque a gente não quer ser. A gente não está entendendo o que está acontecendo, irmãos. Jesus morreu na cruz e deu a honra para a humanidade. Já foi dado. Tá? Todo ser humano tem a honra já. Só que agora, por tudo que aconteceu, nós temos que saber quem a gente é e como a gente se comporta. Se eu não sei quem eu sou, não tenho uma identidade, então minha vida é uma bagunça. Mas se a minha identidade é eu sou como Ele, eu sou igual a Ele, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, eu sou de Cristo, então eu tenho que ver agora como Ele agiu comigo e começar partindo desse parâmetro para tomar as minhas atitudes, para ter as minhas ações pautadas nesse parâmetro. Amém, irmãos? E toda vez que eu sair disso, eu tenho que voltar atrás. E a gente vai sair disso. E toda vez que eu sair disso, eu tenho que voltar. Senhor, me perdoe. Fulana, me perdoe. Fulano, me perdoe. Eu fugi do normal. Não, meu parâmetro é Jesus Cristo. Mas eu sempre fui assim, pastor. Já falei, já ouvi isso muitas vezes. E aprendi desse jeito, pastor. Já falei isso. Você agora tem um novo parâmetro para seguir e para aprender. Como tratar as pessoas, como viver, como se comportar. Você tem um novo parâmetro. Fale o que falar. Século 21, 22 pode chegar, não importa. Inteligência artificial, não importa. Você precisa saber quem você é e o que você faz partindo desse momento em que você sabe quem você é. Você é filho do Deus Altíssimo. O Cordeiro Santo se sacrificou por você. Ele é seu amado. Amém, Jesus? Você não pode se comportar de uma maneira diferente. Ele é contigo, Deus conosco, Emmanuel. Você não pode se comportar diferente. Uma pessoa que Deus é com ela não pode se comportar do jeito que a gente vê alguns se comportarem. Ele é meu Emmanuel ou não é? Ele é Deus comigo ou não é? Se ele é Deus comigo, como é que eu posso me comportar desse jeito? E é aí que nós estamos perdendo a honra. Porque eu não estou falando de comportamento, não. Eu estou falando de honra. Amém, Jesus? O foco é a honra. A honra já foi dada e o povo de Deus não está sendo honrado. Está vivendo na miséria. Está vivendo cheio de doença. Está vivendo cheio de problema. O casamento está em crise. O casamento está sendo destruído. Está errado. A honra foi dada e a gente não está sabendo se comportar da maneira que Deus espera para a gente poder receber essa honra, que já foi dada, irmãos. Você entendeu que já foi dada? Ali, o Davi foi muito usado por Deus, porque ele fala de 3 coisas. Eu vou preparar um banquete para você, né? Ele fala do banquete. Eu vou fazer uma unção no lado da sua cabeça e vou te dar tanto vinho que o cálice vai transbordar. Ele está fechando a honra de Deus.
Se você tem essas três coisas vindas de Deus, você precisa mais de quê? De mais nada. Você vai ser uma pessoa abençoadora. Você vai ser uma pessoa que as outras pessoas em sua volta vão amar ficar perto de você. Você vai transbordar. Amém, pessoal? Em tudo que você fizer, é Deus contigo. É o seu amado contigo. É tudo isso que eu estou te falando aqui. É entender que o Cordeiro já foi sacrificado. É sendo o rei do rei. É sendo o Senhor do Senhor. Servo dele. Mas a gente quer viver do nosso jeito, irmão. Amém? E a gente começa a perder. E a honra que já foi dada vai embora. João 8. Vamos voltar lá em João. Não é à toa que o João é o apóstolo do amor, né? Um dos mais próximos de Jesus Cristo. Estou acabando já. Deixa eu ver mais alguns versículos aqui com você só. Vou dar uma corrida agora, hein? Vamos lá. João 8, versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é sua luz, ou não é? Ah, ele é. Então por que adultério? Por que traição? Por que separação? Por que a miséria? Oh, ele é a luz ou não? Se comporte do jeito que tem que se comportar. Seja quem Deus espera que você seja. E você vai receber essa honra que já foi dada. Nós é que não estamos sabendo conquistar essa honra. Nós, que eu digo, alguns, né? Uma parte daqueles que se dizem cristãos. Porque boa parte está recebendo essa honra e glória a Deus por isso. E vai continuar recebendo se continuar sabendo quem é e o que faz em nome de Jesus. Tá bom? Então ele é a luz do mundo. Receba isso. E seja a luz também. Ele é o seu parâmetro. Se ele é luz, você tem que ser luz. Se ele é amado, você tem que ser amado. Se ele é rei, você tem que ser rei. Se ele é senhor, você tem que ser senhor. Ele é o seu padrão para as suas ações. Para você ser quem você tem que ser. João 14, versículo 6. Acelerando agora, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Seja você o caminho para as pessoas. Ele é seu parâmetro. Eu sou a verdade. Seja a verdade para as pessoas. Ele é seu parâmetro. E eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nunca leve a morte para ninguém, só leve a vida. Amém, Jesus? Ele é seu parâmetro. Você tem que saber quem você é e o que você faz. É assim que você vai conquistar a honra que já foi dada lá na cruz do Calvário. Não vai ser dada, a honra já foi dada. Ele já te deu de volta aquilo que ele queria dar para a gente. Só que nós não estamos conquistando porque nós não estamos sendo o que Jesus era. Não queremos ser o que ele foi. Não queremos imitar Jesus Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu estou sendo imitador de Cristo agora. Então Paulo levava o caminho para as pessoas, a verdade para as pessoas e a vida para as pessoas. O Paulo não levava, não desencaminhava as pessoas. Isso é forte, hein? Quantos crentes estão na igreja desencaminhando, né? No lugar de serem o caminho, são os atalhos. Estão desencaminhando as pessoas. Na igreja, pastores também, tá? Quantos pastores estão desencaminhando as pessoas? Se ele é o caminho, tem que ser o caminho. Se ele é a verdade, tem que ser a verdade. Se ele é a vida, tem que ser a vida. Amém, irmãos? Se eu me comporto assim, eu sou do jeito que ele quer que eu seja, eu faço do jeito que ele quer que eu faça, essa honra vai chegar até mim. João, capítulo 10, eu falei, o João merece você ler o livro dele várias vezes. Várias vezes. João capítulo 10, versículo 11. Essa aqui é boa, né? Porque tem tudo a ver com o Salmo 23, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pastor, mas peraí, então ele é meu parâmetro. Eu tenho que ser um bom pastor? Tem. Não, mas eu não fui chamado para ser pastor. Tenho pastor, certo? Tenho pastor. Mas eu tenho meu filho, então eu sou pastor do meu filho. Eu trabalho numa empresa que só tem pecador, então eu sou o pastor daquela ali que eu vou orar por aquela empresa, para Deus alcançar aqueles corações e mudar, que eu vou ser o pastor ali. Eu tenho que imitar Jesus Cristo.
Eu tenho que dar a vida pelas ovelhas. Amém, Jesus? Quando você dá seu dízimo, a sua oferta para ajudar a obra, você está dando a sua vida pelas ovelhas. Tem gente que não entende dízimo e oferta, irmãos. E o pior, além de não entender, ele fica ouvindo o pecador falando lá fora, que só fala mal, né? Só fala mal. E aí o crente fica ouvindo e fecha a mão para a obra de Deus. Ouvindo o pecador, fecha a mão para a obra de Deus. Não abre. Com boa medida, com aquilo que você mede, você é medido também. Quer dizer, está perdendo a bênção. Ele é o bom pastor. Por que isso está ligado com o Salmo 23? Simples. Não é? O que diz o Salmo 23 lá no versículo 1? O Senhor é o meu nada. Aí você tem que se perguntar se você é realmente, quem tem sido, melhor dizendo, o seu pastor. Eu gosto muito, quando eu falo disso, eu penso nisso, pastor, ovelha, eu penso muito numa foto que eu tirei com meu filho, quando ele era pequenininho. Que a gente está igualzinho. Eu só vi depois que a foto foi revelada. Na época, aquelas fotos que tinha que ser, né? Não tinha celular, nem existia celular naquela época, eu acho. Nem existia ainda. Caramba, tá amarrado. Esquece isso aí. E a foto, quando foi revelada, era uma miniatura, era eu em miniatura, porque ele fez exatamente o gesto que eu fiz. Então, eu pensando, eu fico imaginando que ele me viu fazer o gesto com o pé, e o jeitinho assim, eu era jovem, né? A gente olha na foto, ele faz o gesto com o pé, faz o gesto assim, e você olha a minha foto dele, e ele está igualzinho a mim. Então, sem saber, o meu filho foi minha ovelha. Ele quis ser igual ao pai. Ele queria ser igual ao pai. Amém, Jesus? O Senhor é o seu pastor. Queira ser igual a Ele. Não queira ser igual a esse mundo. Amém, pessoal? Ele é seu parâmetro, deveria ser. Vamos fechar agora, vamos lá. Apocalipse 22. Está demorando, hein, pastor? Não, você está no lugar errado, você acha que eu estou demorando. Vai para o shopping. Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Essas coisas nas igrejas, ponto. Ele vai falar agora. Eu sou a raiz e a geração de Davi. E sou a resplandecente. Caramba, isso é forte, irmãos. Isso é forte, sabia? Quer dizer, eu sou, se ele é o meu pastor, se eu sou a ovelha dele, nada vai me faltar. Mas será que eu sou da geração de Davi? Será que eu sou a raiz e a geração de Davi? Será que eu sou uma estrela que resplandece onde chega? Amém? Ele é o meu pastor, assim que eu tenho que ser. Pastor, mas o senhor não entende a minha família, o senhor não entende o lugar que eu moro, o senhor não entende quanto ódio, como que eu vivi cheio de ódio dentro de casa, o senhor não entende. Irmão, esquece isso. Esquece isso. Faz de Jesus o seu parâmetro. Esquece isso. Ah, pastor, eu nasci numa situação onde eu fui rejeitado pela minha mãe. A minha mãe me abandonou praticamente, não queria saber de mim, me preteriu, me deixou de lado, mandou outra pessoa me criar. A minha mãe me jogou num cesto de lixo. Esquece isso. Esquece. Jesus é o seu parâmetro de vida. Você tem que saber quem você é agora. Amém, pessoal? Quem você é agora? Você quer o banquete? Você quer que ele prepare um banquete diante do inimigo? Você quer que ele coloque o seu cálice transbordando? Você quer essas bênçãos da unção com óleo na cabeça? Então você tem que esquecer isso. Tem que dar um basta nisso. Tem que parar de olhar para trás. Tem que começar a entender que Deus te alcançou. Quem você é? Eu sou filho de Deus. Eu nasci de novo. E o que eu faço? Eu faço tudo que Deus me manda fazer. Eu faço tudo que Jesus representa para mim. É isso que eu faço.
você vai receber a honra. Essa honra já foi entregue. Já foi entregue. Ela só tem que ser conquistada. Tem que ser conquistada. Hoje não tem jeito. Hoje tem que ser conquistada. E você vai conquistar pelo que você é. Você tem que saber quem você é. E pelo que você faz. Por isso tem muita gente na igreja que não está conquistando. Entendeu isso? Sim ou não? Tem gente perdendo até a salvação. A vida inteira na igreja. A vida inteira dentro de uma igreja. E está perdendo salvação. Porque não entendeu quem é ainda. Não consegue dizer não para esse mundo. Não consegue dizer não para o pecado. As suas ações não condizem com uma pessoa cristã. Suas atitudes não condizem com uma pessoa que diz que é servo de Jesus Cristo. A gente não é servo de Jesus Cristo só no domingo na igreja. Não, a gente é servo de Jesus em qualquer lugar, irmãos. A gente não é servo de Jesus Cristo só quando está no meio de uma congregação. A gente também é servo de Jesus Cristo quando está no meio da família, numa festa de Natal, regada a cerveja. A gente também é servo de Jesus Cristo. Mas quando você não sabe quem você é, uma geladinha toma conta da sua degustação, como é que fala? Do seu cheiro, do seu olfato. E você já sai como se fosse enfeitiçado para voltar para beber novamente. A gente já viu, pastor, a gente vê muita coisa. Final de ano, poxa, quando chega janeiro, carnaval, volta os crentes todo arrebentado para a igreja. É, pastor. Infelizmente eu fui fraco. Saí do... Outro dia eu estava pensando nessa frase, né? Sair do Espírito, né? Aí eu fiquei pensando assim, saiu nada, foi o Espírito que saiu de você. O Espírito Santo te abandonou na hora. Você começou a fazer um monte de besteira. E o Espírito Santo, deixa eu sair fora dessa casa, que essa casa não me pertence não. Essa casa não vale eu ficar aqui não. Você saiu do Espírito? Saiu nada, foi o Espírito Santo que saiu de você. Está dando para entender então, irmãos? A honra já foi dada. Eu vou conquistar pelo que eu sou. E vou conquistar pelo que eu faço. Então eu tenho que olhar o meu parâmetro. Quem é o meu parâmetro? Não é meu pai nem minha mãe. Nem meu avô nem minha avó. Nem alguém famoso. Nem alguém que aparentemente teve sucesso. O meu parâmetro é Jesus Cristo. Ele é cordeiro, ele é pastor, estrela da manhã. Ele é raiz de Davi, geração de Davi. Ele é tudo isso. Ele é meu amado. Então eu preciso pegar essas coisas, o que ele é como parâmetro, para eu poder então imitar e começar a receber dele a honra. Pode se preparar para prosperar muito. Pode se preparar para vencer as doenças. Pode preparar para a restauração. Pode se preparar para a restituição. Pode preparar para grandes bênçãos quando você começar a entender isso aí. E praticar isso. E viver isso. Amém, Jesus? Mais duas coisas. João 4. Versículo 25 e 26. A mulher disse-lhe, versículo 25: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, então essa mulher achava que ele não tinha vindo ainda. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. Ele é o Cristo, ele é o Messias. Coloque isso no coração, irmãos. Quando vier a fraqueza, quando vier a adversidade, quando vier a enfermidade, espera aí, ele é o Cristo, ele é comigo. Então, Emmanuel, Deus comigo, mas ele é o Cristo também. Ele é o Salvador. Eu preciso colocar isso no meu coração. Então, ele pode mudar a sua história completamente. Apocalipse 1, 8.
Poxa, pastor, não vai parar não? Vou parar agora. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é tudo para você. Amém, pessoal? Ele é o princípio, mas ele é o fim também. Não tem jeito, irmãos. Entenda quem você é, então, em Jesus Cristo. E veja o que você anda fazendo. Que você não tome nenhuma atitude fora dele. Que você faça tudo olhando para Jesus Cristo. Entendendo o que ele quer de você. E pode ter certeza. Essas honras virão. Banquete, unção com óleo. E qual o último? E transbordar do céu. Que é o tema da nossa Santa Ceia, né? Transbordar. Vai transbordar, irmão. Pode se preparar e vai transbordar. E tem gente que já está provando disso. E tem transbordado. Tem ou não tem? Eu acho... Como é que eu vou dizer? Muito, muito forte, muito lindo. Algumas pessoas que você conhece durante a sua caminhada, que são pessoas assim que você não queria ter a vida dela, de tanto sofrimento. Se você olhar assim de fora, você vai falar assim, poxa, eu jamais ia querer ter uma vida dessa. Tanta dificuldade, tanta adversidade, tanta luta para sobreviver, para ter o que comer. Não moram em palacetes, não moram em mansões, não tem uma comida boa para comer semanalmente. Não tem nada, irmãos. Aí você para conversar com uma pessoa dessa, e essa pessoa está transbordando de Cristo. É a coisa mais linda que tem. Mais linda que tem. Você vê que, caramba, a pessoa ela vive melhor do que o ricaço. Vida, eu estou falando de vida, não é de comer do melhor, vestir do melhor, fazer melhores viagens, não, estou falando de vida. De cabeça boa, de espírito limpo, de pensamento limpo. E você vai falar com uma pessoa assim, você olha assim, de cara, você fala... Eu conheci uma senhora, autona, forte, ela tinha um problema na perna, a perna dela era muito inchada. Ela andava bem devagarinho, eu era obreiro, lá em Pô da Pedra, ela andava assim. Não lembro o nome dela agora, sinceramente. Eu acho que era Maria, mas não tenho certeza. E ela andava assim, bem devagar. Grandona. Mas você conversava com ela, mas era um doce de senhora, irmão. Uma mansidão. Ela falava assim, sabe? Você podia estar agitado. Chegava perto dessa, você ficava calmo. Ela era uma camomila. Acalmava rapidinho. Você sentava com ela, começava a falar, manso, aquele negócio todo. Aí ela pediu para fazer reuniões onde ela morava. E eu fui lá onde ela morava. Ela morava num barraco no meio de um lixão. O filho era alcoólatra. Lixão, lixão mesmo. Era barraco. Que tinha madeiras e papelão para fechar o barraco. No meio do lixão. É no meio do lixão, lixão mesmo. Não é na beira, não, é no meio do lixão. E eu fui lá, olhei e falei, poxa, como é que essa mulher pode ser desse jeito? E ela ia andando com aquela perna inchada, devagarinho para a igreja. Chegava na igreja, participava dos cultos que eu fazia. Depois ia embora, e eu não tinha ideia de que aquela mulher serena, pacífica, tranquila, parecia uma camomila.
Eu não tinha ideia da vida que ela tinha. E eu fiz algumas reuniões nesse lixão, levando lanches para ele, fazendo reuniões ali. E ela conseguia reunir a família, o alcoólatra, a menina que vivia pelas ruas. E a gente fazia orações ali de vez em quando. Às vezes não, às vezes eu chegava, só tinha ela e a mãe, se eu não me engano, uma outra vovozinha que tinha. Mas a serenidade, aquela mulher transbordava Jesus Cristo. Ela sabia quem ela era. Um dia eu vou me encontrar com ela no céu. Ela sabia quem ela era e ela agia daquela maneira, e não era pelo que ela tinha. A gente tem que aprender a transbordar. Amém? Pode ter certeza que se aqui não tiver um banquete que você esperava com seus olhos, um grande banquete está esperando por você no porvir. Mas eu creio que Ele quer dar esse banquete aqui ainda. Banquete, unção com óleo e cálice transbordando. Essa é a honra que Deus quer dar para vocês. Para a gente, né? Para mim também. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, o desafio de hoje, e eu quero fazer uma oração já com o desafio de hoje, tem a ver com a mensagem, tá? O desafio de hoje está em Isaías 53, versículo 4 e 5. Hoje, esse é o desafio do Valde Jaboque. Alguém aí que está aí dentro ainda, coloca Isaías 53, versículo 4 e 5 para mim, na tela. Esse é o desafio de hoje. E aí, durante a semana, de segunda a sábado, você vai procurar versículos que falem de cura. São muitos. Mensagens, passagens, não só versículos que falem de cura, são muitos. Ele fala assim, Isaías 53, 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Já fomos, não seremos. Já fomos sarados. Então, Jesus na cruz do Calvário, Ele foi ferido, oprimido, castigado. E toda ferida que era para nós, todo machucado que era para nós, todo castigo que era para nós, Ele carregou para hoje a gente ter paz. E esse é o desafio dessa semana. Você viu hoje que a bênção, ela já foi entregue para a gente, né? Eu estou usando o termo de... Cadê? Honra, né? A honra já foi dada na cruz do Calvário. E Ele quer completar essa honra, te preparando essa mesa, esse banquete, te ungindo com óleo e te fazendo transbordar. Agora eu tenho que saber quem eu sou. Cara, se você tem alguém aqui hoje que ainda não aceitou Jesus como Salvador, você tem que saber quem você é. Você precisa aceitar Jesus correndo. Foi batizado nas águas ainda, tem que ser batizado, tem que saber quem você é, tem que gerar logo essa identidade com Cristo. Essa identidade tem que sair com a sua foto, com o seu nome. Eu sou cristão sim, cristã sim, pertenço a Jesus Cristo sim, doa quem doer, chateie quem chatear, não tem problema. Ele é meu parâmetro agora. Eu não dependo mais de outros parâmetros, eu tenho o meu. Irmão, a gente está vivendo uma época estranha. Muito estranha. A gente vê pessoas de idade que deveria ter juízo, sem juízo nenhum. Ele precisa tornar-se o nosso parâmetro bem rapidamente. É isso que Ele quer. Aí, pelo que você é, pelo que você faz, essa honra chega até você. Amém?